Deus não abre mão de você. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 37 diz assim: Todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha para o teu irmão e diga: Deus jamais vai rejeitar você. Deus jamais vai rejeitar você. Por isso que você vê homens dando testemunho que eram alcoólatras, que eram dependentes químicos, que viviam na sarjeta, que viviam no mundo do crime, e Deus foi lá e se revelou para ele, e alguém foi lá, Deus usou alguém, ministrou sobre a vida deles, e eles entregaram a vida para Jesus. Sabe por quê? Deus não abre mão de você. Deus jamais vai te rejeitar. Talvez você olhe para você e Satanás está o tempo todo te acusando. Lembra a mensagem de domingo? Ei, se livre da autocondenação. Mas quem sabe você chegou aqui e Satanás ainda continua te acusando. Deus não vai te abençoar, Deus não é com você, Deus não te ama, você não vai vencer. Mentira do inferno, porque eu estou aqui como boca de Deus para declarar sobre a tua vida que Deus jamais rejeitará você. Aleluia, aleluia, está aqui. Se você continuar lendo Evangelho de João 38, versículo 39, ele vai dizer assim: e a vontade do meu Pai é que nenhum homem, nenhuma pessoa se perca. Deus, essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Por isso que Deus não abre mão de você. É importante nós entendermos isso. Anote isso aí, por gentileza. Anote aí. Deus jamais vai desprezar você. Um homem pode desprezar. A Bíblia diz que uma mãe que amamenta o seu filho pode até o abandonar, mas Deus jamais o abandonará. Deus jamais vai tratar você com desdenho. Deus jamais vai tratar você com indiferença. Ei, preste atenção. Não existe pior coisa do que ser tratado com indiferença. Não existe pior coisa do que você chegar em um ambiente e alguém fazer de conta que você não chegou. A pior coisa é você entrar na sua casa e a sua esposa não falar com você, a sua esposa não olhar para você, o seu marido não dar atenção para você, o seu marido fazer de conta que você não existe. Não existe coisa pior do que um filho sair e não dizer para os pais para onde vai e nem que hora vai voltar. Não existe coisa pior do que os pais terem os filhos dentro de casa como se eles não existissem. Há indiferença, mas Deus nunca vai tratar você indiferente. Deus te ama, não abre mão de você, e Ele manda te lembrar que você é a menina dos olhos dEle, você é propriedade exclusiva dEle. Ele te ama, Ele deu a vida por você, e Ele não abre mão de você. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. Venham a mim alguns. Opa, como que é? Venham a mim, venham a mim, venham a mim. Talvez você olhe para a direita, para a esquerda, talvez você diga: ele sim vai ser abençoado, ela sim vai ser abençoada, eles sim vão ser abençoados. O Senhor sim, pastor, o Senhor é pastor, o Senhor tem um título, o Senhor está no altar, o Senhor prega, o Senhor ajuda as pessoas. Ei, presta atenção, Deus não só chamou Isaac, Deus não só chamou Laura, Deus não só chamou Paolo ou Osni, Deus chamou todos, inclusive você. Diga assim: Deus chamou todos, inclusive eu. Inclusive eu. Venham a mim todos os que estão cansados. Preste atenção. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Você vai lidar com alguém que se julga mais importante que você, porque tem uma função, tem mais dinheiro, tem um carro, tem um título. E a pessoa, ela não quer te atender, mas também ela não quer dizer um não para você. Aí ela diz assim: olha, faz o seguinte, conversa ali com o Moisés, que ele resolve para mim. Geralmente quando diz conversa com ele, é porque ele não vai resolver.
Ele empurra para o outro. Aí o outro empurra para o outro. O outro empurra para o outro. Deixa eu te falar. Deus não mandou você falar com ninguém. Deus não mandou você se prostrar a ninguém. Deus disse: ei, não precisa ir a ninguém. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho a cura, eu tenho a vida, eu tenho a restauração, eu tenho a restituição, eu tenho tudo que você precisa. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Deus tem descanso para a sua alma. Aleluia. Você se sente aflito? Você se sente amargurado? Você se sente amargurada? Deus tem descanso para a sua alma. Você que está me assistindo aí no seu trabalho ou na sua casa, Deus tem descanso para a sua alma. Você já foi ao médico, ele já receitou vários remédios, e você não consegue a solução para o seu cansaço, para essa fadiga, para esse mal-estar no seu corpo. Você não consegue descansar, não consegue relaxar, você não consegue dormir. Deixa eu te falar, Deus tem descanso para a sua alma. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus tem descanso para a minha alma. Por isso que lá em Salmos de número 43, o salmista um dia disse: ó minha alma, por que você está batida dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, que eu ainda o louvarei. Aleluia, aleluia. Ei, tem hora que você tem que chegar para a sua alma e dizer: oh, para, calma. Você não conhece o meu Deus? Eu vou descansar no meu Deus, eu ainda o louvarei. Ele não me rejeitou, Ele não me abandonou, Ele está de olho em mim, a mão dEle está sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Não aceite acusação na sua alma. Talvez você ainda está com a alma ferida, sangrando. Você se lamenta o tempo todo, murmura o tempo todo, tem lembranças do passado o tempo todo. Você não consegue prosseguir, você não consegue avançar. Diga para a sua alma: ei alma, chega. Eu dou um basta hoje nisso, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que não abre mão de mim, eu tenho um Deus que se eu cair, Ele levanta, aleluia. Se eu chorar, Ele me consola. Eu sou dEle, Ele é meu e jamais. Então canta, rapaz, estou te dando um toque meia hora aqui, velho. Tenho um Deus que me aleluia, ama, glória a Deus. Cante, declara. Eu tenho um Deus que deu sua vida por mim numa cruz. E se eu cair, Ele me levanta. E se eu chorar, Ele me consola. Eu sou dele, Ele é meu, e nada nos separará. Essa é a nossa história. Ouça, sabe, eu não passei o dia com você, mas eu sei o que Satanás tem soprado no teu ouvido. Você, não tem jeito. Você, olha como está a sua casa. Você nem orou hoje direito. Você nem leu Bíblia direito. Como que você acha que Deus vai se importar com você? Ei, Ele não abre mão de você. Você é dele, Ele é seu, aleluia. Se você cair, meu irmão, Ele te consola, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Deus não abre mão de você. Aprenda isso, escreva isso na tábua do seu coração. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde aí, anote isso: Deus jamais vai desprezar você. Segunda coisa, graça, diga comigo, graça, diga graça, força e poder Deus tem para mim. Graça, força e poder Deus tem para você. Graça, favor imerecido, aleluia. Força, você está se sentindo fraco? É aí que você está forte. Paulo disse: eu me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Se você se sente fraco, dependa de Deus. Clame a Deus, busque a Deus, ajoelhe, ore a Deus, porque quando você se levantar, você vai estar mais forte do que nunca, porque Ele vai lutar por você. Aleluia. Isaías 40, versículos 29 ao 31.
Ele fortalece ao... Uau! Ele fortalece ao... Ele fortalece ao... cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no... serão esmagados, serão destruídos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas, aleluia, voam bem como as águias, aleluia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga: eu sou esse cara, eu sou essa pessoa, aleluia. Diga: minha força vem do Senhor. Deus tem graça, favor imerecido, Deus tem força e Deus tem poder para você. Quem disse que você não pode? O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Se é Deus, você pode. Se é Deus que está na sua vida, já deu certo. Você pode. Diga: eu posso, naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Terceira e última coisa: Deus quer endireitar você. Mas antes, Deus vai consertar algumas coisas que precisam consertar na tua vida. Deus vai ajustar o que precisa ser ajustado. Deus vai apertar os parafusos que precisam ser apertados. Deus vai tirar o que precisa ser tirado. E Deus vai colocar aquilo que só Ele pode colocar na sua vida. Lucas capítulo 13, versículo 10 e 13, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai chegar na presença do Senhor Jesus Cristo e sair do mesmo jeito que chegou. Você nunca vai chegar com um problema e voltar para casa com esse problema. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Quando o Senhor Jesus chama essa mulher à frente, ela vai crendo. E naquele momento ela se livra daqueles espíritos imundos. A Bíblia diz: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Irmãos, presta atenção. Deus tem o melhor para você. Você não nasceu para viver encurvado diante de nenhum problema. Não aceite esse problema. Não aceite essa doença. Não aceite essa mediocridade no seu casamento. Não aceite a mediocridade no seu relacionamento com os filhos. Não aceite uma vida espiritual medíocre. Não aceite. Deus tem o melhor para você. Você não pode andar encurvado. Ah, pastor, eu não posso por causa disso. Eu não vou por causa disso. Sempre não dá, não posso, não consigo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino essa mulher encurvada. Você já viu uma pessoa encurvada? Ela andava assim, essa mulher. Eu lembro lá na cidade que eu morava, na Bahia, tinha uma senhora que ela andava encurvada. Sempre o mesmo modelo de roupa, sempre o mesmo penteado de cabelo. Alguém penteava o cabelo para ela. Sempre do mesmo jeito, sempre, não mudava nada. Sempre ela olhava para baixo. Se você cumprimentasse ela com muita dificuldade, ela olhava para você e já voltava a olhar para o chão. Deixa eu te falar, Deus não te criou para você ficar olhando para baixo. Ele te chamou para olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha aqui,
se conforme com esse problema, porque Deus tem o melhor para você. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Deus tem o melhor para você e Ele quer endireitar você. Lembra daquela mulher que foi apanhada em adultério? Porque muitas vezes Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Você só vai encontrar amor em Deus. Você não vai encontrar ódio em Deus. Eu já preguei aqui, Deus não está irado com você. Deus não está revoltado com você. Sabe aquela mancada que você deu, aquela pisada de bola, aquele pecado que você cometeu? Você não pegou Deus de surpresa. Você pode ter pego a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu esposo, mas Deus você não pegou, Ele já sabia que você ia pecar. Se Ele sabia que ia pecar, e por que Ele te criou? Por que Ele te aceitou? Por que Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados? Porque Ele te ama. Ele não abre mão de você. Só que tem um detalhe, Ele não quer que você fique com essa vida pecaminosa. Ele não quer que você fique com esse problema. Ele não quer que você fique no adultério. Ele não quer que você fique nas drogas, na bebida, no álcool, na mentira, na pornografia. Ele quer curar você porque Ele te ama. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele quer te curar. Ele não quer ver você nessa vida pecaminosa. Lembra daquela mulher que foi apanhada em adultério? No Evangelho de João capítulo 8, levaram a mulher para o Senhor Jesus e disse, olha, na lei de Moisés, toda pessoa que for apanhada em adultério, a lei diz que deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz? O Senhor Jesus Cristo diz, olha, resumindo a história, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. No primeiro momento, se você não continuar lendo o texto, dá a entender que Jesus passou a mão na cabeça dessa mulher. Dá a entender que Jesus, Ele foi conivente com o pecado dela. E Deus não é conivente com o pecado de ninguém. Dá a entender isso. Por isso que, teologicamente, aprendemos no seminário, que um texto fora de contexto vira pretexto. Você nunca pode pegar um texto isolado e pregar. Você tem que ler todo o contexto, para você entender a história. Quando Jesus diz assim, mulher, cadê os seus acusadores? Ela diz, foram embora. Ele diz assim, então eu também não te condeno. Só que tem um detalhe. Ele termina a frase. Declarou Jesus no versículo 11 de João 8. Eu também não a condeno. Ponto. Parou aqui. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Deus tem o melhor para você. Deus não abre mão de você. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem coisas boas para você. Deus não está irado com você, mas Deus não aceita a vida pecaminosa que você vem levando. Para você viver o melhor de Deus, você precisa abandonar uma vida pecaminosa, abandonar o pecado. É grande verdade. Deus sempre vai insistir com você. Deus sempre vai insistir com a gente. Isso é a graça. É a misericórdia. Mas Ele não abre mão da gente, mas Ele não aceita o pecado. Ele aceita você, mas não o pecado. Então, para você ser aceito por Ele, abra mão do pecado. Fique com a melhor parte, que é Jesus. Quem quer a melhor parte aí? Aleluia. Ei, preste atenção, querido. Aquele pecado que te atormentava te traz um momento de prazer. Aquela situação, aquela sua atitude, aquele seu vocabulário maligno te traz um momento de alívio. Mas Deus, Ele não tem um momento. Deus tem a vida eterna para você, querido. Entenda isso. Mate a sua carne. Mate essa vontade. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se aproxime de pessoas cheias de Deus. Vá para uma célula, meu amado. Faça amizade com homens e mulheres de Deus. Se envolva na igreja, querido. Ei, vai buscar, vem orar. E esteja junto a homens e mulheres de Deus. Abandone essa vida pecaminosa. Você não é esse pecado. Você é maior que esse pecado. Você é maior que esse problema. Deus está com você. Ele não abre mão de você. Ele não rejeita você. Mas Ele quer que você abandone essa vida pecaminosa.
Aleluia. E às vezes nós classificamos pecados, sei lá, adulterar, matar alguém, se prostituir, viver uma vida pornográfica. Não, mentir é pecado. Ter um pensamento maldoso com relação ao irmão é pecado. Julgar é pecado. Eu acho que não me chamaram para ser líder de célula porque isso é pecado. Isso é pecado. Nós não temos o direito de pecar em cima do pecado de outro. Você não tem como controlar o que os outros vão fazer contra você, mas você tem como administrar o que você vai agir com relação a outras pessoas. Pensamentos você não pode evitar, mas você pode rejeitar. Você não pode evitar que um pássaro faça a sua necessidade fisiológica na sua cabeça. Você está passando, o pássaro pode fazer uma necessidade, mas você não pode deixar o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Satanás pode soprar um monte de coisa no teu ouvido, mas é papel seu, é responsabilidade sua rejeitar, repreender e se encher do Espírito Santo e manter uma mente limpa e um coração puro em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma questão de decisão, meu irmão. Jesus disse para essa mulher: vá e não peques mais. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Para nós que estamos aqui nesse auditório, para você que está no campus online, vá e não peques mais, abandone essa vida pecaminosa. Para de aceitar dizendo: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, a minha família é assim. Para. Você não é assim, Deus te criou perfeito. Quando você nasceu, você não tinha maldade nenhuma. Você ia no colo de todo mundo. Você não exigia o presente. Você não exigia como deveria ser tratado. Você amava todo mundo do jeito que todo mundo era. Você veio perfeito. Deixa eu te falar, Deus te fez perfeito. Você não é esse problema. Você não é essa condenação. Você não é essa maldade. Você não é esse pensamento pecaminoso. Você é uma pessoa linda. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa gloriosa. Você é imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus puro, do Deus santo, do Deus glorioso, do Deus maravilhoso. Você é como Ele é. Aleluia. Aleluia. Diga: eu sou como Ele é. Tome posse disso. Diga: eu sou como Ele é. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse. Coma essa palavra. Oi, irmãos, a gente tem um livro precioso, Deus falando com a gente dentro da nossa casa, e a gente não faz uso dessa palavra, não toma posse dessa palavra. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado um ambiente maravilhoso e tudo que você necessita. Aí vem alguém que nunca te viu, desdenha de você, olha torto para você, fala algo sem pensar para você. Você acredita mais no que aquela pessoa falou do que na palavra de Deus. Alguém, aleluia, alguém um dia me disse: pastor, mas sabe por que minha vida é assim? Porque alguém falou tal coisa. Não, maior o que está em nós. A gente acredita nos menores e desacredita do maior. Oh meu Deus, a gente acredita na fala daquele que não é nada e rejeita a palavra daquele que é tudo. Preste atenção. Você é filho amado de Deus. Você é querido de Deus. Você é desejado de Deus. Você é um projeto de Deus. Antes de você nascer, você surgiu na mente de Deus. Já parou para pensar nisso? Antes dos seus pais se conhecerem, você já era um projeto na mente de Deus. Aleluia. Antes de você nascer, antes de você existir, antes dos seus pais existirem, você já era um projeto na mente de Deus. Deus idealizou você do jeito que você é. Por isso que não aceitar a sua sexualidade é pecado, é rebelião contra Deus. É rebelião contra Deus. Deus te fez mulher, você quer ser homem. Deus te fez homem, você quer ser mulher. Isso é pecado.
É rebelião, porque Deus desejou você mulher, Deus desejou você homem, Ele idealizou você assim. Você tem a cor negra e não se aceita, que gostaria de ter uma cor branca, clara. Isso é pecado. Por isso que racismo é crime. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Deus criou homem e Deus criou mulher. Deus não criou dois Adãos e Deus nem criou duas Evas. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, para formar família. Formar uma família. Todas as vezes que você luta contra isso, você está indo contra o projeto eterno de Deus, divino de Deus. Você está paralisando o projeto de Deus. Quando Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus disse assim: cresçam, multipliquem, frutifiquem, domine os animais, domine o campo, domine tudo. Homem e mulher não produz. Mulher com mulher não produz filhos, não gera filho. Homem com homem não gera filho. Isso é pecado. Não aceitamos isso. Podem se levantar o mundo inteiro, eu vou continuar com a palavra de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Tudo nessa vida passa, só não passa a palavra de Deus. Amamos as pessoas que têm essa prática, mas não aceitamos a prática. Quem está me entendendo diz amém. Isso é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Eu já vi crente de ir para parada gay. Ai não, eu vou lá porque eu gosto de ver. Isso é pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que até os simpatizantes Deus rejeita. É condenável. Ai, mas ele é assim, tadinho. Tadinho não. Tem que ter compaixão, e quem tem compaixão ora. Quem tem compaixão corrige. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que os ama. Entendeu? Ama. Então preste muito bem atenção. Aceite o projeto de Deus para a sua vida. Deus não te projetou para sofrer. Deus não te projetou para você viver uma vida de doença desgraçada, não. Se Ele te projetasse assim, Ele não levaria sobre si todas as nossas enfermidades. E a Bíblia não diria: pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não aceite a enfermidade, não aceite a doença, não aceite a miséria. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Você não entendeu? Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele não tinha um lugar para repousar a sua cabeça, mas Ele nos deu um lar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória por amor a mim e a você. Só para você entender o valor que você tem, a importância que você tem. Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua glória. Ele sofreu todo o tipo de humilhação. Ele foi chicoteado, foi cuspido. Ele sangrou, derramou até a sua última gota de sangue por amor a mim e a você. Quando Ele ressuscitou, Ele poderia ter dito: agora eu vou voltar para a casa do meu Pai. Chega de sofrer, chega de humilhação, eu já morri. Não, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Ele não foi ver os seus discípulos, Ele não foi na casa dos seus amigos. A Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, Ele foi ao inferno nos resgatar das garras de Satanás. Ele é como aquela mãe que diante de um problema, para defender o filho, vira uma leoa. Ela enfrenta o fogo, enfrenta qualquer coisa, enfrenta o bandido, enfrenta um acidente. Ela entra na frente do carro para defender o filho. Esse é o nosso Deus. Muito mais que isso, porque Ele diz: uma mãe pode até abandonar o filho, mas eu jamais vou te abandonar. Aleluia. Ele é o incomparável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os nossos filhos aprendem com a gente. Preste atenção. O seu filho pode me admirar como pastor. A sua filha pode admirar minha esposa ou qualquer outra pastora como mãe. Mas elas vão pegar o exemplo seu. Eles vão pegar o exemplo seu, pai, não meu. Você passa mais tempo com o seu filho do que eu. Você passa mais tempo com o seu filho do que com o líder do XP3. Você passa mais tempo com as suas crianças do que os nossos líderes do ministério infantil. Você passa mais tempo com seu filho do que a professora na escola. A responsabilidade é nossa.
Deus confiou os nossos filhos perfeitos em nossas mãos. Não foi nas mãos do professor e nem do pastor, foi em nossas mãos. Então aprenda a ser mãe, aprenda a ser pai. Porque você está ensinando sem saber, muitas vezes errado para o seu filho, porque você também aprendeu errado. Eu quero orar por você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu filho. Deus tem o melhor para todos os seus descendentes. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus não abre mão da sua família. Deus, eu vou dizer, repetir. Deus não abre mão da sua família. Aleluia. Você é a porta de salvação para a sua família. Se coloque de pé, por gentileza. Diga, eu sou. Diga, eu sou a porta da salvação para a minha família. Aleluia.